Graça e paz, irmãos. Como é bom a gente ver que a igreja tem caminhado animadamente na presença do Senhor. Quando a gente consegue perceber na direção do culto, né, a maneira que o Moisés dirige o culto é algo que contagia, né? A animação, a passar todo aquele sentimento da vontade de agradar ao Senhor. Isso realmente toca a gente, nos faz nos aproximar, não é? E estarmos juntos ali acompanhando a direção do culto. Que o Senhor nos ajude a caminhar de uma forma que a gente entenda, não é? Que isso é o desejo de Deus para nossas vidas. Cada vez que estejamos na presença do Senhor, que essa alegria jamais falte. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 10. Se alguém do teu lado não possui as Escrituras, convide-o gentilmente para ler com você esse trecho da palavra de Deus. Amém? Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados em Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo percebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes no céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Graças a Deus por isso. Queridos, eu tenho falado durante o início do mês de setembro e agora entrando no mês de outubro, que parte da responsabilidade pela qual a nossa nação está experimentando aquilo que nós vemos hoje é da igreja. A igreja tem uma responsabilidade com tudo aquilo que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade. Muito daquilo que nós temos vivenciado como a violência, como a libertinagem, como a corrupção, e muito daquilo que você tem visto na televisão, na internet, tem sim
o sintoma do pecado que acomete a vida daqueles que não conhecem a Deus. E nós sabemos que nós vivemos numa nação que não teme a Deus, que não busca a Deus, que vira as suas costas para o Senhor, e aí ela tem experimentado toda sorte de resultados negativos. A pobreza, a miséria, não apenas em relação aos recursos materiais, mas também em relação ao seu lado espiritual. Nós erramos e pecamos quando não dobramos os nossos joelhos há mais tempo para orar pelos nossos líderes, para orar pelo nosso povo, para clamar a Deus libertação para aqueles que vivem no estado de miséria espiritual. É por isso que nós devemos chamar a responsabilidade para a minha vida e para a sua vida também, porque a Bíblia nos ensina que se nós pedíssemos alguma coisa em nome do Senhor, isso nos seria concedido. E se não temos visto algo diferente na nossa nação, é resultado da inércia e da passividade do povo de Deus em relação a tudo aquilo que nós temos visto. Uma outra coisa que eu gostaria de frisar hoje é que muitos acham que ser igreja é colocar uma placa na frente escrito igreja. O nome igreja tem sido banalizado no nosso meio. Tudo hoje é igreja. Você reuniu um grupo de pessoas, começou a cantar algumas músicas, começou a falar algo sobre Deus, já se acha que ali se encontra a igreja. Isto não é verdade. Isto não tem nada a ver com igreja, porque a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu é a reunião dos santos que buscam não apenas a sua própria felicidade e satisfação espiritual, mas buscam a transformação da sociedade em que vive. A igreja é o agente de transformação da sociedade. Não que haja pessoas perfeitas aqui dentro deste lugar, irmãos. Nós somos imperfeitos, mas estamos em busca da perfeição que o Espírito Santo do Senhor concede a todo aquele que crê. Continuaremos com defeitos, mas sempre com o objetivo de sermos os mais perfeitos possível. E pelo fato de não sermos perfeitos, nós somos uma igreja que depende de Deus e depende da ação do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que hoje, no meio de uma sociedade pecaminosa e corrupta, nós estamos inseridos, Paulo fala a uma igreja que estava inserido dentro de um contexto muito complicado. Tessalônica era a capital da região da Macedônia, uma cidade importante, uma cidade pomposa, uma cidade rica, uma cidade onde todos gostariam de morar. Mas ao mesmo tempo, dentro de uma cidade onde a sua representatividade era muito grande, existia uma igreja jovem, uma igreja insípida, uma igreja que, apesar de pouco tempo, foi forjada no meio de muitas lutas, de muita oposição, de muita dor e de muito sofrimento. Aquela igreja não vivia em tempos de liberdade para adorar a Deus, mas no meio daquela cidade, grupos hostis invadiam a casa de Deus para tentar destruir não apenas a fé daquele povo, mas toda a estrutura que aquele povo tinha para abençoar aquela cidade. A igreja de Tessalônica era uma igreja saudável, porque nós percebemos uma igreja saudável, não quando tudo vai bem ao nosso redor, mas quando as coisas estão difíceis e ela permanece com os seus princípios intactos.
Então, irmãos, quando nós abrimos o texto bíblico no primeiro capítulo de Tessalonicenses, nós estamos diante de uma palavra do fundador daquela igreja, o apóstolo Paulo, enviado pelo Senhor Jesus, e a palavra de Paulo é uma palavra de parabéns, é uma palavra de admiração por aquilo que ele ouve falar da igreja em relação ao caminhar daquela igreja. E ouvir falar notícias boas sobre uma igreja é algo tremendo. Num tempo onde você liga a internet e você só vê notícias ruins sobre crentes e sobre igreja, num tempo quando você conversa com seu colega de trabalho ou na sua faculdade e você só ouve comparações depreciativas com aqueles que se chamam evangélicos, cristãos ou crentes, é muito importante manter princípios, não quando todas as coisas estão bem, não quando você está cercado de pessoas que pensam da mesma forma que você, mas quando você está no meio da oposição, quando você olha ao seu redor e há crise, quando você olha diante da tua janela e você vê que as coisas estão mais escuras do que brancas, ali, irmãos, há de se levantar um testemunho de Deus, ali há de se levantar uma palavra convicta do Senhor, ali há de se levantar alguém que fale em nome do Senhor. E Paulo exalta aquela igreja pelo fato de, mesmo no meio de uma cidade incrédula, de uma cidade onde o pecado abundava, de uma cidade que perseguia os crentes, eles mantinham princípios importantes que identificavam aquela igreja como uma igreja saudável. Eu pergunto para você nesta noite: você considera a igreja presbiteriana de Marechal Hermes uma igreja saudável? Eu pergunto para você nesta noite: as igrejas que você conhece, você pode identificá-la como uma igreja saudável? Eu pergunto para todos aqueles que estão me ouvindo através da internet: você conhece uma igreja e consegue identificar uma igreja saudável? Esta palavra nos reporta a identificação das características de uma igreja saudável. E eu queria compartilhar com você brevemente 3 características que fazem de uma igreja saudável, baseado nesse texto que nós acabamos de ler. Queridos, uma igreja saudável é uma igreja que tem uma plena convicção daquilo que acredita. Veja o que o apóstolo diz no versículo de número 4: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa vocação, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E aí, irmãos, é algo importante você entender, porque no meio da tanta perseguição, de uma igreja, como eu disse, forjada no meio da dor e do sofrimento, somente aqueles que de fato tinham plena convicção naquilo que acreditavam, poderiam suportar tamanha oposição e manter a firmeza da sua fé em nome do Senhor Jesus. A plena convicção é algo que nos reporta a uma opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou em influências de outras pessoas ou de algo que impactou a sua vida. Então, naquele momento, nós encontramos uma igreja que, mesmo sendo atacada, mesmo sendo alvo de oposição em relação àquilo que acreditava, não retrocedeu, não se intimidou, não voltou para trás. Pelo contrário, Paulo diz na sua palavra que no poder do Espírito Santo, eles tinham a plena convicção do que Deus realizaria através da vida daquela comunidade. E aí, irmãos, nós conseguimos entender por que aquela igreja fez diferença naquela cidade.
Porque quando nós somos pessoas convictas daquilo que nós acreditamos, nossos pés não vacilam. Quando há uma plena certeza daquilo que nós cremos, nós não conseguimos, irmãos, ser levados nem para um lado nem para o outro, por qualquer vento de doutrina ou por qualquer opinião, seja ela de quem for, porque a nossa convicção está pautada naquilo que aprendemos na palavra do Senhor. E aí, queridos, fica uma lição para cada um de nós, porque quando nós estamos numa nação como a nossa, numa nação aonde abunda o pecado, numa nação aonde temos nojo daquilo que os nossos líderes estão fazendo com o nosso povo, numa nação aonde o certo se torna errado e o errado se coloca como certo, qual é o posicionamento da igreja em relação a isso? Será que ela demonstra plena convicção de que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática, e que os princípios aqui defendidos devem ser defendidos, mesmo que o nosso nome esteja correndo o risco de ser difamado? Esse é o momento de darmos a cara à tapa, irmãos. Esse é o momento de nos posicionarmos como aqueles que carregam a plena convicção de que a palavra de Deus é a verdade. Não podemos nos omitir num momento como esse, porque enquanto a igreja se cala, nós vemos muitas vozes se levantando dizendo: o que tem a ver? O que tem a ver, por exemplo, você colocar um homem nu no museu, como foi dito ontem, e pegar uma criança e fazer com que ela coloque a sua mão no corpo desse homem nu e chamar isso de arte? O que tem a ver, não é, por exemplo, você fazer uma exposição no Rio Grande do Sul, aonde você coloca quadros que expõem o sexo com animais, com crianças, e diz que isso é arte, incentiva pessoas a entrarem ali, a verem aquilo ali e achar que tudo aquilo ali é a coisa mais normal do mundo. Aonde está a igreja que não se posiciona em relação a questões como esta? É por isso, irmãos, que nós vivemos tempos difíceis e momentos aonde jamais vivemos antes, porque na plena convicção do povo de Deus, a igreja se posiciona. Nós não aceitamos esse tipo de comportamento, não aceitamos esse tipo de mensagem libertina, não aceitamos que na nossa nação a palavra do Senhor seja desprezada, para que se levante um pensamento agnóstico, um pensamento que leva as pessoas a se afastarem de Deus e a viverem segundo os seus próprios caminhos e segundo o seu coração. A igreja de Tessalônica, mesmo sofrendo com grande dor aqueles dias de caminhada no início da sua existência, eles não retrocederam. Eles enfrentaram a oposição e eles sabiam que no poder do Espírito Santo eles deveriam se posicionar no meio da sua sociedade. Paulo vai falar da operosidade da fé daqueles irmãos, do amor abnegado e da esperança de que Jesus faria a diferença no meio daquele povo. Nós, como povo de Deus, como igreja de Marechal Hermes, como aqueles que carregam a herança que o Senhor deixou para que nós pudéssemos proclamar a todos aqueles que estão presos e escravizados no pecado, nós precisamos demonstrar convicção, irmãos. Aquele que demonstra dúvida, aquele que vacila, aquele que titubeia, aquele que fica em cima do muro, esse é engolido por essa sociedade
que está a serviço de Satanás. O crente não pode ficar em cima do muro. O crente não pode titubear. Ele tem a palavra de Deus, ele tem as suas convicções, ele tem os seus princípios, e nada pode subtrair isto do seu coração, porque se o Senhor o conquistou, se o Senhor o comprou por alto preço, essas convicções são gravadas no teu coração e na tua mente, e você será abençoado e abençoará em nome do Senhor Jesus aonde você estiver, amém? Então, esta igreja era uma igreja saudável, porque ela não era levada pela opinião dos outros, ela não se adaptava como um camaleão à realidade do seu tempo, aquele momento ali que estava acontecendo. Pelo contrário, ela mudava o que estava ao seu redor e não se transformava naquilo que estava ali acontecendo. E isso é algo tremendo, isso é algo maravilhoso, que eu extraio isso aqui para a minha vida e eu compartilho isso com você. Você não pode se moldar aquilo que o mundo prega e aquilo que se defende como sendo, não é, princípios modernos da sociedade. As suas convicções na palavra devem influenciar outros e não o contrário. E uma igreja saudável é uma igreja que tem estas convicções. Quando alguém conversa com você, quando alguém compartilha alguma opinião com você, que você não concorda, porque você está com os princípios da palavra nas tuas mãos, você diz isso? Você coloca a sua opinião? Quando alguém posta alguma coisa na internet que fere os princípios da palavra, você se manifesta ali? Ou você simplesmente fica observando aquilo que está sendo postado, as coisas que estão sendo conversadas, aquilo que está sendo ensinado nas faculdades, nas salas de aula? E hoje as salas de aula e as faculdades são verdadeiros doutrinadores de doutrinas que são contrárias aos princípios da palavra do Senhor. Você se posiciona? Uma igreja que não se posiciona é uma igreja doente, é uma igreja que faz mal para a sociedade. Por isso, se tivermos que pagar o preço de sofrermos a perseguição, ou de sofrermos na carne, por causa das nossas convicções, baseados na palavra de Deus, que assim seja, porque aí vamos saber quem de fato tem um compromisso com Deus e com a sua palavra. Mas jamais devemos ficar em cima do muro, jamais devemos retroceder, porque o crente que é crente tem as suas plenas convicções na palavra do Senhor, amém, irmãos? Há uma segunda lição aqui, que nos ensina, irmãos, o que é ser uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que ensina com o seu procedimento. Paulo vai dizer aqui no versículo de número 5, e ele fala, não é? Porque o nosso evangelho não chegou a vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o quê? O modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Queridos, há algo interessante aqui, porque a maneira de agir, a conduta, o comportamento daquela igreja no meio da tribulação, no meio da oposição, impactou não apenas os que estavam ao seu redor, mas o próprio apóstolo Paulo. Paulo aqui dá o testemunho de que eles foram imitadores do próprio apóstolo. Vocês viram como eu me comportei no meio de vocês, e vocês fizeram algo que é digno de nós valorizarmos.
vocês nos imitaram. E assim, imitando a fé e o procedimento do apóstolo Paulo, eles se tornaram modelo para toda aquela grande região que circulava a cidade de Tessalônica. Queridos, é interessante, porque nesse momento nós devemos olhar para os nossos pais da fé. Se a igreja de Tessalônica olhou para o apóstolo Paulo e viu naquele que fundou aquela igreja o modelo, o exemplo de comportamento, de procedimento no meio da sociedade, nós devemos ser aqueles que devem olhar, aqueles que já passaram por nós, numa caminhada de fé, num exemplo de vida cristã, para que assim, nos comportando como eles, possamos ser exemplos para aqueles que estão ao nosso redor. Há uma pesquisa que diz, e a pesquisa ela tinha como objetivo o seguinte, responder a seguinte pergunta: de que forma você foi conquistado para o Evangelho? E aí muitos pensam, que a maioria das respostas poderia ser, por exemplo, através da televisão, ou através do rádio, ou através das campanhas evangelísticas. Mas a grande maioria das pessoas responderam a esta pergunta apontando os seus colegas, os seus parentes, como o grande motivo de estarem hoje servindo ao Senhor Jesus. Isto é um exemplo de que o procedimento, de que o comportamento, de que a maneira de agir prega tanto quanto você abrir a palavra e expô-la a todas as pessoas que precisam ouvir. É certo que o próprio, Agostinho, ele vai dizer, pregue e, se possível ou se necessário for, use as palavras. E a verdade, irmãos, é que nós vivemos no meio de uma sociedade que precisa de testemunhas. Jesus vai dizer no livro de Atos, capítulo 1, verso de número 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? As minhas testemunhas, tanto na Judéia, como em Jerusalém e nos confins da terra. O poder do Espírito Santo foi para testemunhar. O poder do testemunho na vida do crente é algo que Deus quer fazer. Por isso que quando o Espírito Santo habita na vida do crente, quando o Espírito Santo entrou na sua vida, foi para que você se tornasse uma testemunha poderosa daquilo que Deus pode fazer. E aí nós perguntamos, irmãos, mais de 20% de crentes no Brasil, mais de 20% de pessoas que se autoproclamam cristãos evangélicos. Aonde está o testemunho? Aonde está a influência? Aonde está aqueles que, se aproximando dos necessitados, daqueles que vivem numa vida de pecado, falarão do amor de Cristo e deixarão ser vistos, para que assim sejam impactados pela palavra do Senhor? Talvez as pessoas não ouçam o que você vai dizer, mas elas verão o que você faz e como você faz. E isto muda o comportamento das pessoas. Deus pode usar a tua vida, Deus pode usar a tua vida comum, no lar, no trabalho, para mudar a realidade de muitas pessoas. E é isso, irmãos, que o apóstolo Paulo ensina na carta de Coríntios. Por exemplo, 2 Coríntios 3:2, ele diz que nós somos uma carta aberta, aonde todos podem ler, e lendo sejam edificados. Em 2 Coríntios 2,15, ele nos compara ao bom perfume de Cristo, que passando pelos lugares aonde
o cheiro de morte, do pecado está abundando, transforma aquele ambiente num aroma saudável, num aroma agradável. A igreja que é saudável é uma igreja que é modelo, que é exemplo para a sociedade. E hoje nós não somos, irmãos. Hoje o nome igreja está manchado. Ser crente hoje é dar um atestado de dúvida para aqueles que estão junto conosco. Eu trabalho num lugar onde, quando eu me identifico que eu sou pastor, não é? As pessoas falam, tá bem, hein? Poxa, que legal. Eu estava de viagem, não é? De férias em Espírito Santo, ou melhor, né? Minha esposa tinha ido primeiro, que era período de carnaval, eu estava na igreja, ela foi primeiro com a mãe dela, e na praia, não é? Um rapaz lá vendendo, numa conversa, não é? Ela falou, não, a gente está aqui e tal, meu marido vai chegar daqui a pouco. Até o marido faz o quê? Ele é pastor. Aí ele falou assim, tá bem, hein? Que bom, tal. Essa é a imagem que as pessoas têm de pastores, de crentes, não é? De pessoas que não cumprem com seus compromissos, que não pagam as suas contas, que são trapaceiros, que estão querendo dar a volta nos outros. O nosso procedimento, o nosso modo de agir não está falando mais alto. Não temos sido o bom perfume de Cristo. Não temos sido essa carta aberta que edifica aqueles que leem. E é por isso, irmãos, que uma igreja saudável, ela tem o exemplo do procedimento como sendo fundamental. E como exemplo nós devemos ser. Volto a dizer, você não será perfeito. Você terá os seus defeitos. Mas as pessoas verão que você é alguém que carrega na tua vida as marcas de Cristo, e isso muda toda e qualquer realidade, em nome do Senhor Jesus, amém? Mas há uma terceira característica que eu gostaria de mencionar aqui. Paulo vai dizer que esta igreja é uma igreja saudável, não apenas, irmãos, porque era uma igreja que tinha uma plena convicção naquilo que acreditava, não apenas porque era uma igreja que tinha um procedimento correto e exemplar, mas também porque esta igreja era firmada na palavra. Paulo vai dizer no verso de número 5, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa vocação, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas em poder do Espírito Santo. Paulo afirma que a palavra era algo que agia com normalidade dentro daquela comunidade. E aqui, irmãos, eu gostaria de frisar aqui aquilo que o apóstolo Paulo fala no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, aonde a palavra diz: toda a escritura é útil para corrigir, para instruir, para educar, para fazer, não é, aquilo que lhe aprouver para a edificação do povo de Deus. A palavra de Deus é útil. E Paulo diz que aquela igreja tinha como característica o abraçar esta palavra. E é interessante isso, porque a fé daqueles irmãos, pelo testemunho de Paulo, era uma fé operosa. Eles demonstravam amor, eles tinham uma esperança firme de que Deus iria mudar aquela realidade. Tudo isto porque a palavra não era apenas teoria na vida daquela igreja, mas a palavra se transformava em carne e osso. E isso, irmãos, é algo tremendo. A palavra de Deus se transformando em carne e osso, a palavra de Deus sendo exemplificada pela atitude da igreja. Vocês receberam esta palavra, e não apenas essa palavra, vocês receberam esta palavra no poder do Espírito Santo de Deus. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós verificamos que a palavra do Senhor
é fundamental para identificar uma igreja saudável. Uma igreja que não preza pela palavra, uma igreja que não prega a palavra, uma igreja que não tem Cristo como centro da sua mensagem, é uma igreja que só tem nome de igreja, mas não tem o conteúdo daquilo que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a palavra é o centro do culto. É por isso que a palavra é aquela que deve ser a bússola de todo crente, aonde antes de tomarmos qualquer decisão, devemos recorrer a esta palavra. Francisco de Assis vai dizer o seguinte: ler a Sagrada Escritura é pedir o conselho de Deus. E quando você lê, Deus o aconselha em todas as áreas da sua vida. É por isso que a igreja não pode simplesmente fechar a palavra e deixar a palavra de lado e trabalhar com filosofia, com antropologia ou com psicologia. Tem muito psicólogo pregando do culto psicologia. Tem muito sociólogo falando de teorias sociológicas do púlpito. Tem muito filósofo usando a internet para instruir a igreja nas suas filosofias, mas não se abre as escrituras para mostrar ao povo aquilo que o povo precisa aprender como sendo o bom conselho do Senhor. Uma igreja saudável é uma igreja que carrega a sua palavra não apenas embaixo do braço, mas dentro do coração. Amém? Eu termino esta palavra dizendo o seguinte, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1. Paulo vai dizer que aquela igreja estava em Deus. É o único lugar, a única saudação em toda a Bíblia que Paulo faz. Em nenhuma outra igreja Paulo fala isso de qualquer outra igreja. Somente a igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo vai falar: esta igreja está em Deus. É o testemunho do apóstolo de que aquela igreja era uma igreja saudável. É o testemunho do apóstolo que aquela igreja era importante para a sociedade do seu tempo. É o testemunho do apóstolo de que se aquela igreja estava firme do jeito que estava, é porque ela tinha plena convicção, ela tinha o testemunho do seu comportamento, e ela tinha as bases da palavra para entender que sem assim, nenhuma igreja pode ser considerada uma igreja saudável. Amém? Que a igreja de Marechal Hermes seja contada entre aquelas que seja uma igreja saudável. E quem é a igreja, irmãos? Quem é a igreja? Somos nós. Se você é saudável, a igreja é saudável. Mas como eu falei de manhã, uma pessoa só não é igreja. Tem gente que diz: eu estou em casa, afinal de contas eu sou igreja do Senhor Jesus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo. Temos que estar juntos, temos que estar em comunhão, temos que caminhar juntos. Quando caminhamos juntos, nós somos igreja. Quem vive sozinho, quem faz voo solo, é muito bem intencionado, mas não é igreja do Senhor Jesus. Que você seja contado entre aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, de uma igreja saudável. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Você pode ficar em pé por um momento. Vamos entregar nas mãos do Senhor a sua vida. Vamos consagrar ao Senhor este momento. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor olhe para a igreja de Marechal Hermes, que o Senhor olhe para este lugar e que o Senhor veja neste lugar uma igreja saudável. Você pode clamar ao Senhor por uma igreja saudável. Você pode pedir ao Senhor: Senhor Deus, eu frequento esta igreja, eu amo esta igreja, eu amo as pessoas que estão aqui, elas são igreja do Senhor Jesus, elas me animam, elas me fortalecem, elas se alegram comigo, elas se entristecem comigo. Senhor, eu quero pedir por esta igreja.
Diga para o Senhor: Senhor, que esta igreja seja uma igreja convicta, uma igreja firme, uma igreja que não fique em cima do muro, uma igreja que se posicione, uma igreja que saiba falar dos princípios dentro de casa ou fora dela, mas que não negocie a sua fé. Precisamos de irmãos e irmãs que sejam fortalecidos na fé, para que quando abram a sua boca, seja a boca de Deus falando ao mundo. Ore ao Senhor pedindo que o Senhor dê o exemplo no procedimento, que os nossos olhos sejam santificados, que os nossos pés sejam santificados, que as nossas mãos e os nossos corações e as nossas mentes sejam santificados, para que o procedimento do crente alcance o coração daqueles que não conhecem a Deus. Pelo nosso vivo proceder, santo proceder, que muitos possam se aproximar da palavra de Deus. Agradeça ao Senhor pela sua palavra. Irmãos, esse ano comemoramos 500 anos da Reforma Protestante, aonde a palavra do Senhor foi entregue na mão do povo, e hoje você tem o privilégio de ter essa palavra em tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Que o Senhor nos dê o seu conselho a cada dia, que tenhamos fome desta palavra, que tenhamos sede desta palavra, que ela seja o nosso melhor conselheiro. Oremos ao Senhor. Pai, entregamos em tuas mãos o teu povo. Os dias são maus, os momentos são difíceis e de crise. Olhamos para um lado e para o outro e concordamos com aquilo que a tua palavra diz: não há um que busque a Deus, não há um sequer que tema o teu nome. E o que nós pedimos, Senhor Deus, é que tu sustentes a tua igreja neste lugar, para que os crentes aqui reunidos, não apenas na igreja presbiteriana de Marechal Hermes, mas em todas aquelas igrejas que confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, sejam guardadas, sejam fortalecidas, sejam animadas e sejam usadas no poder do Espírito Santo para mudar esta nação. Nós somos canal de bênção neste lugar, nós somos agente de transformação da nossa sociedade. Por isso, Senhor, levanta um povo saudável, um povo que ame a tua palavra, um povo santo, um povo convicto, que faça mudança e transformação através da sua própria vida. Nós pedimos, Senhor Deus, age neste lugar, age para a glória do teu nome, age, Senhor Deus, desde o púlpito até a criança mais pequena, que a chama do teu Espírito, Senhor, possa tornar este lugar um lugar aquecido de tal forma que todos aqueles que precisam do calor possam sentir o calor do teu Espírito neste lugar. Que aqueles que entrarem aqui e tocarem neste lugar santo sejam transformados pelo poder do teu Espírito Santo. Nós oramos e entregamos em tuas mãos, porque cremos que nas tuas mãos estamos seguros. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor.